Boa noite, amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Com muita alegria que nos reunimos, então, em mais uma noite de quinta-feira, para que possamos aprender e compartilhar as experiências, então, da doutrina espírita. Então, lembrando sempre que nossos encontros do Centro de Educação Espírita agora, em época de pandemia, são sempre através de plataformas online. Então, às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Facebook. Também nossos estudos vêm sendo conduzidos de forma online, através da plataforma Jitsi Meet. Então, na noite de hoje, nós vamos ter a alegria de receber a nossa amiga e colaboradora lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Sabrina Naves. Então, ela é frequentadora lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Pedro Leopoldo, também amiga da nossa querida amiga Célia Diniz, que tanto nos prestigia na nossa casa espírita. Então, é com muita alegria que damos início aos trabalhos da noite de hoje. A palestra será a respeito de o que aprendemos com Francisco de Assis. Então, inicialmente vou chamar o Luiz para que ele faça a prece de abertura e posteriormente nós vamos ter então a presença da Sabrina. Então, que todos tenhamos uma ótima noite de reflexões e muito estudo dessa doutrina espírita. Queridos irmãos que nos acompanham através das páginas do Boa Nova, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo pela oportunidade de estarmos na noite de hoje, conectados através dos recursos virtuais, com os ensinamentos preciosos que a doutrina espírita nos apresenta. Na noite de hoje, através das palavras da amiga Sabrina, rogamos ao amado Pai Celestial que abençoe e ilumine os pensamentos e as palavras da nossa amiga, para que possamos compreender a mensagem designada para nós nos dias de hoje, para que possamos renovar a nossa fé e enfrentarmos a situação em que estamos vivendo, reforçando as nossas esperanças de que a divina providência venha trazer a cura, que amenize nossas aflições, que restabeleça a saúde, para que a humanidade possa também compreender e aprender com o momento que estamos vivendo. Rogamos ao Pai que traga força a todas as famílias que estão sofrendo nos dias de hoje, com os martírios desta pandemia, e que tudo se restabeleça com a maior brevidade possível. Agradeço, Sabrina, a tua disponibilidade de estar aqui conosco na noite de hoje e uma boa palestra para você. Obrigada, Luiz. Obrigada, Thales. Boa noite, Éder, Luci e amigos aí do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Santa Maria. Eu fiquei muito feliz com esse novo convite para a gente estudar mais e aprendermos um pouco juntos, né? De novo. Da outra vez eu falei sobre os animais, né? Não sei se vocês lembram. E agora eu vou falar sobre Francisco de Assis. Sabem que hoje eu estava saindo do trabalho e pensando, né, que eu faria esse estudo hoje, pensando em Francisco de Assis. E, curiosamente, aconteceu de novo. Eu estava andando na rua em direção ao meu carro e naqueles postes no fio de luz, exatamente em cima do meu carro, tinha um passarinho, era umas 6:30 da tarde, eu acho que 6:30 da tarde. O passarinho não canta com tanta intensidade como ele estava cantando logo quando eu o vi no poste, né? Eu falei, meu Deus, acho que é Francisco de Assis falando que estava abençoando os nossos estudos. Isso aconteceu uma outra vez, que a gente foi fazer um mini seminário sobre os animais lá no Luiz Gonzaga. Foi a primeira vez que nós falamos sobre os animais no Luiz Gonzaga. E eu estava lá na frente e, de repente, entrou uma andorinha pela janela, sobrevoou o salão do Luiz Gonzaga e saiu. E, assim, as pessoas ficaram arrepiadas, foi emocionante, né?
E hoje, mais uma vez, aconteceu isso. Eu pensando em Francisco de Assis e vi esse passarinho cantando, cantando lindo, lindo demais, em cima do meu carro. Bom, nós que amamos os animais, né, a natureza, a gente está sempre ligado a Francisco de Assis. Sempre pedimos proteção a ele, né, de alguma forma a gente sempre pede. Mas quem ama Francisco de Assis nem sempre tem oportunidade de conhecer a história da vida dele, né? O que aconteceu com ele desde quando ele nasceu, como que foi, por que ele ama os animais, quais as outras coisas que ele viveu na vida, né? Além disso. Muitas pessoas conhecem a história, né? Mesmo porque a Igreja Católica fala muito sobre isso. Então, muitas pessoas conhecem a história dele, mas muitos espíritas ainda não conhecem. Então, foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse estudo de hoje. Eu me baseei principalmente nesse livro do Miramês. Acho que talvez vocês conheçam, né? Muitos já devem ter lido. É um livro enorme, olha, tem 430 páginas, mas é um livro maravilhoso, muito lindo mesmo, que eu recomendo a leitura. Mais do que amar os animais, o Francisco amava toda a criação de Deus, né? Ele era por amor. E eu estava percebendo como a oração de São Francisco é uma oração altruísta. Ela pensa nos outros. Ele pede para que ele seja o instrumento da paz de Deus. Ele pede que ele console mais as pessoas do que ele seja consolado. Ele pede que ele compreenda mais do que seja compreendido. Ele pede que ele ame mais do que ele seja amado. Ele pede onde houver tristeza que ele possa levar alegria. Então, toda aquela oração, a gente vê que em momento algum ele pede alguma coisa em benefício dele. Ele pede em benefício dos outros o tempo inteiro. Nem para ser abençoado ele pede. É muito interessante a gente pensar nisso, como que esse espírito de elevadíssima envergadura moral pensava simplesmente nos outros, né? É muito bonito a gente perceber isso. Então, é nesse universo desse espírito tão elevado que a gente vai entrar um pouquinho essa noite, né? E eu peço que os espíritos franciscanos nos intuam, né, e nos inspirem para esse estudo. Eu gosto de falar sempre um pouquinho sobre as 3 revelações, né, que a gente estuda na doutrina espírita. Que a primeira foi Moisés, que trouxe a lei da justiça, né, através dos 10 mandamentos, que são leis imutáveis, a lei da disciplina também, que são regras mutáveis, né? A segunda revelação, que foi a vinda de Jesus, trazendo os exemplos de amor, né? E a terceira, que é o Consolador prometido, que a gente acredita que seja a doutrina espírita, que ela não ensina nada ao contrário do que Jesus ensinou, né? Ela desenvolve, completa, explica em termos claros para todos o que foi dito de uma forma alegórica, né? Naquela época, 2000 anos atrás. Então, a doutrina vem cumprir no tempo anunciado o que Cristo prometeu e preparar para a realização de coisas futuras. Então, sabendo disso, nós sabemos que nada acontece por acaso, especialmente a reencarnação de seres de elevada envergadura moral. Nós sabemos que, por diversas fontes mediúnicas, que Francisco de Assis foi João Evangelista, o apóstolo, encarnação anterior. E é aqui que eu começo a história de Francisco de Assis. O apóstolo João nasceu mais ou menos no ano 10 depois de Cristo. E conta-se naquele dia, naquele momento do nascimento dele, da vinda dele do plano espiritual, reencarnando aqui na Terra, que um perfume sublime tomou conta do quarto, sabe? A mãe dele nos conta isso, a Salomé, né? E ela diz, inclusive, que um coro de anjos orquestrou aquele momento tão maravilhoso, né? Que algumas pessoas conseguiram ouvir. Passado um tempo, percebendo que alguns fenômenos que aconteciam com o filho, né, com João, e acreditando que ele tinha uma nobre missão, Salomé pediu a Jesus que João o seguisse, né, já moço. Ele, então, assim, João e Tiago seguiram Jesus, né? Jesus consentiu que eles o seguissem. Mas antes de se tornar verdadeiramente um apóstolo, João era até um moço impetuoso, enérgico, e ele foi convivendo ali com os discípulos de Jesus. Inclusive, acompanhou Paulo em muitas viagens, né? Vamos lembrar aí que Paulo, que era Saulo, virou Paulo,
ele nasceu aproximadamente no ano 5, né, depois de Cristo. Então, eles são mais ou menos contemporâneos, né? Eles são contemporâneos, inclusive de Jesus. João, o evangelista, ele presenciou várias curas operadas pelo Cristo. E não sei se vocês se lembram, mas ele subiu no Calvário para se despedir de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Eu não sei se vocês se lembram daquela passagem que, se despedindo de Jesus, né, naquela situação tão dramática, tão triste, João Evangelista recebeu Maria como sua mãe, né? E ele foi recebido como filho de Maria, né? Indicado pelo próprio Jesus. Depois dessa ocasião, o irmão de João Evangelista, ele foi morto pelos opositores de Jesus, mas mesmo assim ele não se abateu. Ele continuou se sentindo forte para seguir aquele ideal evangélico que ele já tinha abraçado. Depois disso, Pedro foi crucificado e queimado pelos romanos, Paulo foi decapitado em Roma. Então vejam que foi sobrando só João, né? João Evangelista. Pode passar o slide, por favor. Olha, nesse slide eu coloquei, né, João Evangelista, sendo o mesmo espírito de Francisco de Assis. João Evangelista, ele aparece assim mais idoso, né? Porque a gente vai ver que ele viveu até os 94 anos. E Francisco de Assis viveu até os 44. Pode passar, por favor. Então, João, o discípulo amado, ele ouviu uma voz para que ele continuasse pregando o amor, para que ele não desistisse. E depois que Maria, sua mãezinha do coração, né, a mãe de Jesus, também desencarnou, aí ele se transformou definitivamente num andarilho do Cristo, distribuindo amor por onde passava. Tanto que ele é denominado João Evangelista, o apóstolo, o discípulo amado, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Bom, como João, ele ficou vivo, né, mais do que os outros apóstolos, a ideia dos agentes romanos era sempre de matá-lo de alguma forma, né? Então, determinada situação, determinada época, ele foi exilado para a ilha de Patmos, que pertence à Grécia, né? Como muitos de vocês sabem. E essa era uma ilha pequena, formada por secreções de antigos vulcões, ainda mais naquela época. Hoje ela deve ser totalmente diferente. Éder deve conhecer. É uma ilha bonita, até vi na internet que era uma ilha bonita, mas à época ela não tinha vida animal, quase nada, não tinha quase nada de vida vegetal. Era uma ilha bem assim, triste, né? Se fosse para uma pessoa comum. Mas João Evangelista viveu naquela ilha como se lá fosse um paraíso. Então percebam que o paraíso é a gente que faz, né? Qualquer lugar, por mais triste que seja, por mais diferente, vazio que seja, a gente pode transformar esse lugar num paraíso, depende do que a gente estiver pensando, né? E quase todos os soldados romanos que eram enviados para vigiar João Evangelista acabaram se convertendo ao cristianismo, porque eles ouviam a palavra dele, né? Graças às suas palavras de amor. Então ele começou a ser muito admirado pelos soldados romanos. E curiosamente nessa ilha também há relatos que a ilha ela acabou ficando perfumada, as estrelas mais vivas, o céu mais iluminado. E lá, João tinha sempre contato, né, espiritual com os seus antigos companheiros, com Tiago, Pedro e até Maria, sua mãe do coração, né? E ele estava sempre conversando com um desses seus companheiros da espiritualidade, né? Os soldados viam isso, observavam sempre ele, né? Bom, nesse exílio, como lá não tinha muitas coisas, né? Não tinha quase nada, João acabou aprendendo a interpretar a linguagem dos outros reinos. Então ele passou a dialogar com as pedras, com as árvores, ele falava com os peixes. E há sempre relatos que os peixes, quando João começava a falar do Evangelho, falar de Cristo, eles se amutuavam, né? Eles ficavam assim juntinhos, aquele cardume, e como se fosse um comício, né? Prestando atenção nas palavras, aqui, todo aquele magnetismo, né? Maravilhoso de amor que saía do coração, né? De João. E assim,
de tão amado, de tão admirado, João Evangelista ele passou a ser denominado pelos soldados de Pai João, né, que sempre conversavam com ele, pediam conselhos sobre a vida, sobre sentimentos, né? Eles passaram a ter esse relacionamento íntimo e nutriam cada vez mais essa admiração pelo pai João, né? Mais uma vez, cumprindo ordens superiores de Roma, conta a história e conta o livro que os soldados foram obrigados a colocar João num tacho fervente de azeite fervente, né? E essa história eu acho que é famosa. E quando eles chegaram para prender, contra a vontade deles, né? Chegaram para prender João, ele estava ali pregando para os peixes e eles estavam daquele jeito, juntinhos. É... Meu gatinho tá. Meu gatinho estava mexendo na luz. Então, os peixes estavam amontoados, né? Naquele magnetismo. Quando o João chegou, quando os soldados chegaram para prender, com muita tristeza, né? E aí, aquele João se levantou, isolou os raios magnéticos, que vinham, os raios magnéticos menos evoluídos, que vinham dos soldados, esse magnetismo contrário de João dispersou os peixes. Mas João conseguiu, com a sua mão, com o magnetismo do amor, que os peixes se unissem novamente. Ele terminou essa pregação do evangelho e se deu, e foi com soldados, né, para cumprir o que eles deveriam cumprir, que seria ser levado para o tacho de azeite fervendo, né? Então, lá ele foi colocado dentro do tacho de azeite. Chegando lá, depois de uma semana, os soldados já tinham até feito cavado, né, a sepultura, a cova, com muita tristeza, mas chegando lá, nos conta a história que o que aconteceu? João estava vivo e saiu de dentro do tacho, inclusive sorrindo, sem queimadura, com um semblante maravilhoso. Então, esse foi um dos inúmeros fenômenos, né, que aconteceu na ilha de Patmos. E conta a história também que nesse momento que ele saiu vivo, né, esse fenômeno assim incrível que pelas leis aqui da Terra a gente não consegue explicar ainda, né? Talvez pelas leis de outros planos mais evoluídos a gente consiga explicar um dia. Mas nesse momento vários pássaros o cercaram cantando uma canção gloriosa, né? Como que festejando a vida de João Evangelista. Foram muitos fenômenos que aconteceram na ilha de Patmos, né? O imperador de Roma, quando soube que João não morreu, mandou soltá-lo e ele acabou indo para Éfeso, né? Foi a cidade onde ele morreu depois. E lá nos conta a história, nos conta o livro, que para sua segurança, que era comum na época mudar de nome, né? Para própria segurança. Ele se denominou Pai Francisco. Vejam que curioso, que interessante, né? E João Evangelista, que era Pai Francisco, constantemente voltava à ilha, né, de Patmos, e foi lá que ele escreveu o Apocalipse. Em Éfeso, também nos conta o livro que aconteceu um fenômeno com um rapaz que chamava Pátios, que ele era filho de um comerciante e ele estava sofrendo com lepra. Então, João, inspirado, né, pelos espíritos superiores, colocou a mão na cabeça desse rapaz e a pele dele foi totalmente recomposta. Só um instantinho. A pele dele foi totalmente recomposta e ele, grato e tocado pelo fenômeno, se tornou um discípulo de João. Nos conta o livro que esse rapaz, Pátios, ele reencarnou de novo com João Evangelista, quando João Evangelista encarnou como Francisco de Assis, Pátios encarnou como Frei Leão, e posteriormente como Pietro Baldi, que é um filósofo espiritualista bem conhecido aí do século passado, né? Bom, essas curas de leprosos, especialmente, elas aconteceram várias vezes. João sempre acompanhado das falanges dos espíritos puros, sob o comando de Jesus, curando doentes, aliviando dores. E quando chegou o momento do último, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus, partir para o plano espiritual, já com 94 anos, pensem, 94 anos, né,
há 2000 anos atrás, quase. Palmas de luz se fizeram ouvir no seu leito. E João, quando desprendeu do seu corpo físico, ele foi abraçado por toda a corte celestial. Pensem no momento, pensem na luz daquele momento. Ele foi recebido por Maria, mãe de Jesus. E aí ele se lembrou, lá do Monte Calvário, que Jesus chegou para ela e falou: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e falou: eis aí a tua mãe. E então ele foi recebido pelos seus pais também, Salomé, Zebedeu, e claro, por Jesus. Sobre o Apocalipse, nos conta o livro que ele é uma representação da janela pela qual a humanidade poderá passar para o terceiro milênio. Essa visão que João teve na ilha de Patmos é uma visão dos acontecimentos que aconteceram antes dele nascer. Porque para Jesus poder descer à Terra, foi necessário limpar a atmosfera do planeta, que naquela época estava lotada de espíritos inferiores. Então, para que Jesus pudesse encarnar, foi necessário tirar daqui 2 bilhões de espíritos, muito recalcitrantes, inferiores, né? Que estão simbolizados no Apocalipse como Satanás, né? Generalizando, né? Foram 2 bilhões de espíritos inferiores. Não sei se vocês lembram da profecia que fala uma parte no Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Pode passar, por favor, o slide, Thales, Luiz. Isso. Tinha uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, pensem, antes de Jesus encarnar aqui na Terra, aconteceu essa situação no plano espiritual, né? Prender o Satanás por 1000 anos, que era a simbologia desses espíritos, 2 bilhões de espíritos que ficariam presos, né? Permaneceriam 1000 anos numa prisão, né? No plano espiritual, que o livro nos conta que é situado aproximadamente em cima da linha do Equador, né? E após como fala a profecia, após esse período de 1000 anos, ou seja, no ano 1000, né, mais ou menos, após esse período de 1000 anos, esses espíritos reencarnariam novamente, cumprindo essas profecias. Pensem bem quem fez as cruzadas e a Inquisição. Foram justamente esses espíritos recalcitrantes, né? Que saíram desses 1000 anos de prisão, né? Para aprendizagem, tudo mais, mas muitos não aprenderam, né? E voltaram e vieram com esse espírito de guerra, de ódio, né? Fazendo as cruzadas e a Inquisição em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Bom, então foi nesse cenário que Francisco de Assis desceu de volta à Terra. Percebam que naquela época estava uma terrível carnificina, né, na Idade Média. Sempre quando a gente joga a Idade Média na internet, ou quando a gente vê algum filme falando da Idade Média, a gente vê do horror, né, das torturas, das mortes. As torturas eram piores que as mortes, na verdade, né? Se fosse só decapitar, mas as torturas eram infinitamente piores, né? Então, percebam que Francisco de Assis, ele nasceu em 1182. Então, foi logo após a vinda desses espíritos recalcitrantes. Claro que não foi por acaso, né? Ele veio justamente para ajudar nesse período. Porque Jesus mandou espíritos missionários, né? Então, junto com ele, vieram 200 espíritos missionários para que vivessem, para encarnar naquela época tão pavorosa, para que pudessem elevar as vibrações, ajudar na evolução do planeta, né, naquela época. Naquele tempo, vários religiosos, inspirados pelos espíritos trevosos, deram grito de guerra, né, contra muçulmanos, contra não cristãos. Então, foi justamente nessa época que o plano espiritual sobre a regência do Cristo se movimentou para receber João Evangelista novamente aqui na Terra, dessa vez na Itália, na cidade de Assis. E vieram junto com ele 200 missionários. Eles sabiam, né, que eles tinham que renunciar ao luxo, banquetes, que deveriam trabalhar em si mesmos, vaidade,
orgulho, egoísmo. Um pouco antes de reencarnar, nos conta a história que João apareceu para o Papa, que na época era Papa Urbano II, que ele estava muito empenhado, né, na guerra, nas cruzadas. João apareceu para ele em sonho, ele até achou que fosse o Cristo, né, quando ele acordou, pediu para ele parar com essas cruzadas. Ele acordou com aquele sentimento que ele deveria realmente fazer alguma coisa, mudou alguma coisa dentro dele, mas as cruzadas não pararam ali. Inclusive, os conselheiros, né, do Papa acharam que ele estava até sofrendo um pouquinho, né, de sanidade mental, porque ele falou que tinha encontrado com Jesus, que Jesus tinha mandado ele parar de fazer as lutas, né, as cruzadas. Um pouquinho antes de reencarnar também, João Evangelista desceu em espírito ali por Assis, procurando uma família para ele reencarnar, né? Então ele escolheu, pode passar o slide, por favor. Isso, essa época medieval, né? Que ele encarnou aqui as cruzadas e aqui a Inquisição, né? As tochas humanas. Vejam que era um período tenebroso, né? Das trevas mesmo. Pode passar, por favor. Isso. Bom, então essa é a casa aposto que vocês conhecem. Aposto que Éder conhece a casa de Francisco em Assis. Eu não conheço ainda, quero muito conhecer. Eu coloquei a casa de Francisco e a cidade de Assis aí do lado. Nossa, parece que é uma cidade linda, né? Toda de pedra medieval. E foi aí, nessa cidade linda de pedra, que o espírito de João Evangelista desceu procurando ali uma casa que ele pudesse, uma família que ele pudesse renascer, reencarnar. Então ele escolheu o lar dos Bernardoni, do Pietro Bernardoni, né? Pedro, né? Um comerciante que era ambicioso, né? Vaidoso. E João escolheu essa família porque ele já conhecia esses espíritos, né? Ele, quando João Evangelista, já tinha curado o Pedro de lepra, quando ele era pai Francisco em Éfeso. Pedro nos conta o livro que Pedro teve essa vaga lembrança num sonho de ter sido curado, de estar com lepra e ter sido curado por um ancião chamado Pai Francisco. E a mãe do Francisco, que era a Dona Pica, era um espírito evoluidíssimo, ela e a serva dela, Jarla, que é grega, eram espíritos evoluidíssimos. A Dona Pica já tinha sonhado que ela ia receber um anjo como filho, estava muito feliz, esperando, né, esse dia, e ela sonhava com João Evangelista. Vejam que Dona Pica e seu Pedro sonhavam com o mesmo espírito, né? Só que ele lembrou do nome Francisco e ela lembrava do nome João. Tanto que ela falava que se ela tivesse um filho, ele se chamaria João. Em italiano, Giovanni, né? Bom, então, quando Dona Pica grávida, quando João Evangelista foi nascer, né? O Pedro estava viajando, não estava em casa, e a Dona Pica falou com a Jarla: Olha, eu estou sentindo que eu quero ter esse filho, eu quero dar à luz na estribaria, junto com os animais. Vejam que não é coincidência, né? Um espírito de elevada envergadura moral nascer na estribaria, assim como Jesus, né? E lá, assim que João Evangelista veio ao mundo, né, renasceu, reencarnou, mais uma vez foram ouvidos cânticos dos anjos, né? A música está sempre próxima a Francisco de Assis, e os animais, óbvio, que estavam do lado, nos conta a história que eles pareciam estar de cabeça baixa, em reverência mesmo, né? Aquele espírito tão elevado que estava chegando ali naquele momento de volta à Terra. Então, imaginem que cenário maravilhoso que foi aquele. Luzes no alto, perfumes, cânticos dos anjos, os animais reverenciando aquele bebê. Nossa, deve ter sido, assim, maravilhoso, né? Bom, então o nome que a Dona Pica deu para Francisco de Assis foi Giovanni de Pietro, né? Que é João de Pedro. Mas quando Pedro voltou de viagem, não gostou nem do filho ter nascido na estrebaria e nem do nome João. Ele falou que ele queria ter um filho chamado Francisco. Bom, então assim ficou Francisco. Durante a sua infância e adolescência,
Francisco seguiu o pai lá no comércio, né? O pai estava muito feliz, achando que o filho seria um comerciante ambicioso, ganancioso, assim como ele, autoritário, que colocaria ali os empregados na linha, mas não aconteceu nada disso. Já na adolescência ali, chegando na maioridade, Francisco ele começou a se sentir diferente, ele sentia que ele era o espírito livre, um poeta das estrelas, ele amava a natureza, os animais, ele gostava de fazer serestas, de cantar, ele era gentil com os empregados do pai, e esse comportamento, assim, o pai reprovou totalmente, né? Começou a achar Francisco muito esquisito, falar, gente, esse menino é meu filho, não, olha como ele é esquisito, não tem nada a ver comigo. Bom, e Francisco começou a ter divergências, né, com o pai, e já começou a pensar que ele devia sair de casa, né? Mas ele sentia que ele tinha uma missão. Ele chegou para a mãe dele e falou: Mãe, eu tenho um sentimento incontrolável de piedade por todos os seres, dos insetos até o homem. Eu não sei o que é isso, eu não consigo controlar. Vejam que isso já estava dentro dele, estava só desabrochando, né, ali na adolescência. E ele começou a ouvir que ele tinha que ser o instrumento da paz de Deus, e que ele tinha que fazer um trabalho, e foi ouvindo vozes, né? Ele tinha essa situação de estar sempre ouvindo vozes, e começou a conversar com os empregados do pai, tratava eles com carinho, até consolava. Nossa, o Pedro ficou muito bravo, bateu muito no filho quando ele soube dessa conduta generosa dele, desse comportamento, né? E o Pedro, né, batia muito no Francisco, e ele não revidava, né, óbvio, mas ele falava as coisas que ele pensava, sabe? Ele falava de fraternidade, humildade, de desprendimento, mas óbvio que o pai não ouvia, né? O pai dele, na época, coitado, ainda estava naquela situação de agredir os empregados, cuspia nos empregados, e os empregados não gostavam, odiavam ele, né? Aconteceu uma situação que Francisco se listou para uma guerra da Itália, né? E ele acreditava que ele poderia ser útil, não que ele quisesse guerrear, mas ele acreditava que ele poderia lhe ser útil, né? Mas acabou que ele ficou doente, voltou para casa e o pai dele ficou mais decepcionado e com mais raiva ainda dele, né? E aí um dia ele estava no seu quarto e vendo aquele luxo todo, aquela cama luxuosa, o teto luxuoso, tudo luxuoso, e ele saiu correndo, foi para a beira do rio e lá ele ouviu: Francisco constrói a minha igreja. Francisco constrói a minha igreja. Francisco constrói a minha igreja. Gente, quem que falou 3 vezes na beira do rio também? Com Chico, Emmanuel. Eu lembrei disso na hora, que no Açude do Capão, aqui em Pedro Leopoldo, todo mundo está convidado a conhecer. Chico estava nas suas preces, né? E foi quando Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez e o convidou, né? Falando disciplina, 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 para começar a escrever os livros. Então eu lembrei que foi muito parecida a situação. Bom, a partir de então, Francisco decidiu não usar mais o sobrenome Bernardon. Ele se autodenominou Francisco de Assis. Saiu de casa, sua mãe o compreendeu, abençoou, e ele imaginava que aquilo ali ele deveria reformar a igrejinha pequenininha ali das proximidades, que era a igrejinha de São Damião. Notem que o plano era muito maior e ele nem imaginava, né? Não era simplesmente reconstruir materialmente uma igreja, o plano era muito maior. Assim como Chico também imaginava que o plano era escrever só alguns livrinhos e acabou escrevendo quase, psicografando quase 500 e fazendo muito mais. Francisco também, não era só reconstruir materialmente a igrejinha de São Damião, né? Era uma missão muito maior. Bom, quando seu pai chegou de viagem e viu que o filho, a situação que ele estava, mandou que o prendessem, bateu nele, deixou ele preso 3 dias, mas aí a mãe, né, de Francisco foi lá e o libertou. E foi naquela situação que o pai o procurou e definitivamente ele se desprendeu daquilo, né? Tanto que ele tirou a própria roupa, que era até então uma roupa boa, né? Dada pelo pai. Ele tirou a roupa e falou com o pai: Olha, eu estou despedindo de uma vez por todas dessa vida de luxo, né? Então ele começou a peregrinar, né? Evangelizar por aí, pela Itália. Ele até chegou a ir a Roma, tentar conversar com o Papa, né, Inocêncio III, para explicar que as cruzadas não eram verdadeiramente de Deus, não eram em nome de Jesus,
que isso tinha que parar, que Jesus não é violência, né? Na hora, o Papa Inocêncio não quis recebê-lo, mas depois ele teve um sonho e acabou recebendo Francisco, né? É, enquanto Francisco estava em Roma, ele teve a oportunidade de ficar hospedado numa numa hospedagem, e lá ele também, mais uma vez, curou a filha do dono da hospedagem, que também tinha lepra, né? Então, quantas situações Francisco acabou curando as pessoas de lepra? Na volta, na sua peregrinação, Francisco também passou por uma criança que tinha sido estuprada. Ele salvou essa criança, levou para os pais, que ficaram muito gratos, a mãe principalmente, e o pai era um comerciante ambicioso também, e não tinha ainda essa espiritualidade, né, que a mãe tinha. Então, a mãe, muito grata a Francisco, quando ele continuou a caminhada, ela pediu que os empregados levassem em agradecimento um saco de ouro e pedras preciosas para Francisco, né? E eles levaram. Mas aconteceu um fato seguinte, que o pai da criança, né, o marido dessa senhora, quando ele ficou sabendo que Francisco tinha ganhado esse saco de ouro, ele mandou os servos dele irem lá buscar escondido, né, da esposa dele, e mandaram até bater no Francisco para pegar de volta esse saco de ouro. Pode passar, por favor, o slide. Isso. E lá aconteceu um fato muito interessante. Francisco andando com os outros freis, né, com um saco de ouro na mão, apareceu um mendigo, chegou para eles e falou: olha, eu estou com fome, eu estou com sede, eu não tenho nada, vocês podem me dar alguma coisa? E aí Francisco falou: olha, meu irmão, eu não tenho nada aqui para te oferecer, mas eu tenho esse saco de ouro, pode ficar com ele. Entregou. E aí o que aconteceu? O mendigo recebeu esse tesouro silenciosamente, com um leve sorriso nos lábios. E Francisco, naquele momento, notou nesse mendigo as chagas em suas mãos, gotejando de sangue, olhou para os seus pés e viu as mesmas chagas, olhou para a cabeça e não teve dúvidas. Os sinais dos espinhos. Ah, era Jesus. Pensem que coisa mais linda, que Jesus salvou ele de ter sido espancado, né? Mas aí ele quis ajoelhar, agradecer, né? Ajoelhar, porque ele percebeu que era Jesus. E aí ele ouviu uma voz: não ajoelha, não fala nada, né, que sou eu que estou aqui. Mas quando os servos do comerciante chegaram, foram procurar uma pessoa, né, Francisco, com um saco de ouro, não encontraram ninguém. E quando chegaram na casa do comerciante, o saco de ouro misteriosamente já estava lá, dentro da casa do comerciante, né? Então vejam que passagem linda é essa que Jesus pessoalmente salvou Francisco, né? Bom, então Francisco continuou a sua peregrinação e fundou a comunidade franciscana chamada Irmãos Menores. Lá a religião era um amor. O evangelho era o trabalho. Eles se instalaram num rancho em meio à natureza, né? Feito por eles mesmos ali na cercania de Assis. Lá eles conversavam sobre o exemplo que eles deveriam dar para as pessoas, né? Sobre o desprendimento dos bens terrenos. Ele explicava que o desprendimento, ele valoriza as coisas e não as despreza, como pensam algumas pessoas, né? A pobreza é no sentido de liberdade espiritual, pois há ricos pobres e pobres ricos. E falou que o verdadeiro sábio é despido de fortuna para que não seja escravo dela, né? Pode passar, Luiz, por favor, o Thales. Percebam que Francisco de Assis é o mesmo João Evangelista em época e roupagens diferentes, mas é o mesmo Espírito de luz, com a mesma missão sublimada no amor em nome de Deus e do Cristo, com a mesma missão de reintegrar a igreja aos caminhos da humanidade. Pois naquela época o cristianismo primitivo acabou ficando nas mãos de religiosos para que dessem continuidade ao trabalho de Jesus. Mas, entretanto, a partir do século III, essa mensagem ela começou a ser desfigurada, né?
Acontece que a religião mais acertada é aquela que leva ao amor. Ninguém é dono da verdade, né? E muito menos é uma verdade com violência, né? E ninguém deve, nenhuma religião deve apontar os defeitos da outra, né? Porque senão ela não pode nem chamar religião, porque religião não é religário. Como que se você vai estar ligando as pessoas, apontando defeitos com violência, né? Então, fica incoerente. Naquela época, Francisco já era uma presença consoladora do amor. Ele era chamado, ele era amado em todos os reinos da natureza. Notem que ele foi muito importante para ser o precursor de Allan Kardec e do Consolador prometido, né, que é a doutrina espírita. Porque sem ele, aqui na Terra, encarnado novamente, não seria efetuada aquela limpeza do ambiente, né, para o plantio de novas ideias. Francisco falava com Frei Leão que ele frequentemente se via na ilha de Patmos. E ele conversava e desabafava isso com o seu amigo Frei Leão, né? Lembre que Frei Leão era Pátios, né? Que conviveu com João Evangelista. E Frei Leão falou com ele que essa lei de reviver era desconhecida por reviver, né? Ele falou reviver, seria reencarnar, era desconhecida por grande parte da humanidade, mas que naquele momento, em, né, aproximadamente 1200, não era definitivamente o momento de propagar a reencarnação. Eles lembraram que haviam vários livros falando de transmigração da alma, né? No Egito, na Índia, na China, na Grécia, até na Bíblia, né? Naquela época tinha alguma coisa falando de transmigração da alma. Então, na verdade, eles sabiam, né, ali no rancho da lei da reencarnação, mas eles mantiveram silêncio por notar que a intransigência, né, dos religiosos naquela situação ante o dogma transcendental não teria como, né? E ele já era considerado herege, portanto, imagina se eles começassem a falar em reencarnação. Pode colocar outro slide, por favor. Tá. Bom, olha aí na imagem, Francisco, onde essa estátua me parece que fica lá no Monte Alverne, ou em Assis, e essa outra é a simbologia a imagem, né, de Francisco com o lobo de Gúbio, e a história dele que eu vou contar. Bom, já em Gúbio, Francisco soube que a população estava apavorada com um lobo muito bravo, violento, que devorava animais, pequenos animais e até crianças. Esse lobo ele era remanescente de uma alcateia, que ficou doente e acabou ficando por ali, né? E a população pediu a Francisco para tirar o lobo dali. Francisco então orou a Deus e ele ouviu a voz. Francisco, com que direito nós teremos de expulsar um animal somente para satisfazer as pessoas, sendo que algumas não têm piedade nem com seus próprios semelhantes? Francisco, conversa com o lobo, tenta entendê-lo, procura fazer uma aliança entre ele e os homens, para que não falte a quem tem fome, e depois de amansada a fera, para que não o maltratem. O lobo tem fome, Francisco. Então, Francisco despertou desse transe e foi conversar com o irmão lobo, né? Falou que eles podiam conviver em paz, que ele podia confiar. E falou com o lobo: olha, lobo, eu não tenho nada para te dar além de carinho. E ofereceu carinho ao lobo, de fato. Ah, o lobo nunca tinha visto isso na vida, né? Nem os outros animais da época. O lobo deitou nos pés de Francisco, roçou o pescoço nas pernas dele e se sentiu seguro. Então eles foram para a cidade e Francisco foi explicando, né, que tinha que alimentar ele, que ele tinha prometido que não ia mais atacar ninguém, e assim foi, né? Durante um tempo Francisco pôde ir embora e o lobo viver na cidade junto com as pessoas, né? Francisco no livro nos conta que o lobo inclusive deixou cair lágrimas, né? Que é uma coisa incrível, né? Bom, toda a população entendeu e eles cuidaram do lobo até a velhice dele. Inclusive, quando ele estava para partir, né, para morrer, eles fizeram até uma cama de palha para o lobo, levando alimentos e água para ele. E aí, numa certa madrugada, o lobo ele uivou quando ele viu nos seus olhos, né, na sua retina, um certo frade, óbvio que era Francisco, né? E chamando para levantar, né? O convidando a levantar. E ele estava tão fraquinho, mas aí ele fez uma força e levantou.
Quando ele levantou, ele já levantou no outro mundo, né? Ele já tinha desencarnado e o espírito dele caminhou ali, ó, junto com Francisco, e os dois filhos de Deus desapareceram ali no infinito, né? Vejam que passagem linda da vida de Francisco, né? Ele recebendo o lobo na espiritualidade. Um pouco mais para frente, Francisco estava na beira de um rio bebendo água e um pescador chegou e ofereceu um peixe para ele, né? Para ele comer. Sabe o que Francisco fez? Francisco beijou o peixe, devolveu para a água e disse: Vai, meu filho, que os seus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, porque todos temos direito à vida. Eu não tenho fome, então por que abusar da sua vida? Olha só que... E ele ainda falou, explicou para o pescador que os peixes também conhecem Jesus, que eles são irmãos menores na escala da vida. E isso Francisco falando em 1200 e alguma coisa. Pensem que evolução, né? Muitas pessoas hoje não pensam isso, né? 800 anos depois. Bom, então peregrinando ali por Terni, ele continuava com essa necessidade, né, de integrar mais a natureza. Então ele foi caminhando rumo a uma multidão que o esperava para uma pregação e de repente um pássaro, Melro, eu pesquisei na internet, esse pássaro Melro, ele é um pretinho do biquinho amarelo, eu acho que não tem aqui no Brasil, é um pássaro muito bonitinho. Bom, então aí o pássaro convidou Francisco, né, para um dueto, né? E eles foram cantando, Francisco cantava, também gostava de cantar, e o pássaro foi cantando, cantando, até que uma hora Francisco falou: Olha, eu cansei de cantar. E aí o pássaro foi embora. Quando Francisco chegou na multidão para pregar, falar de Jesus, ele viu que o Mero chegou, regressou e trouxe um bando de pássaros cantando e voando em volta daquela população e fazendo aquela festa, naquela alegria toda, né? E Francisco agradeceu toda essa festa, essa alegria, mas pediu que ele silenciasse um pouquinho, que ele começaria a pregação. Então os pássaros entenderam, né, que os animais entendiam tudo que Francisco falava e pousaram nas árvores, né? E Francisco fez o seu sermão. Quando ele terminou, as árvores alçaram voo e ficaram rodeando, sobrevoando ali as pessoas naquele fenômeno lindo, cantando como nunca, e Francisco conseguiu enxergar as luzes das entidades espirituais em torno dos pássaros, cantando hosanas ao Criador e enviando luzes de bênçãos a todas as pessoas que tinham acabado de assistir aquela pregação sobre Jesus, sobre o Evangelho. Pensem que espetáculo que foi esse maravilhoso, né? Bom, já no final da sua vida, Francisco foi para o Monte Alverne, na Toscana, na Itália, né? E ele pode passar, por favor. Thales. Na Toscana, na Itália. Ali, o arcanjo Miguel aparecia para Francisco com certa frequência. Lá, Francisco também reviveu em transe, ele entrava muitas vezes em transe, né? Ele reviveu o Apocalipse. Então, como Francisco de Assis, ele entendeu muitas coisas que na época, como João Evangelista, ele não tinha entendido. Um dia, Francisco pediu orando, né, aos céus, olhando as estrelas, pediu ao Criador que antes de desencarnar, ele voltar para a pátria espiritual, que ele pudesse sentir as chagas de Cristo no seu próprio corpo. Para ele imaginava que aquilo ali seria uma bênção, uma coroação dos seus trabalhos aqui pelo mundo, né? Vejam o pedido que Francisco de Assis faz para Deus, para que o corpo dele fosse aberto em chagas. Que pedido incrível esse, né? Tão diferente para a gente, né? Então ele entrou em prece e rogou profundamente essa graça debaixo daquele céu lindo estrelado. De repente, Frei Leão, que lá estava, pôde constatar que Francisco ficou todo suado. Inclusive aconteceu um fenômeno, né, mediúnico, que nesse suor saíram também gotículas de sangue. E aí Francisco viu Cristo na frente dele, elevado, flutuando, né? De braços abertos no alto. E aí, de repente, em Francisco, aquelas chagas se abriram no seu corpo, como se fossem flores abrindo na sua pele. E essas chagas, diz Frei Leão,
elas brilhavam, dispendiam luzes. E aí o corpo de Francisco, né, se elevou no ar, naquele momento sublime, né, da coroação dos seus trabalhos aqui na Terra, do jeito que ele sonhava, né? A coroação tão esperada, né? Imagina a emoção daquele momento. Bom, Frei Leão se ajoelhou e ele, inclusive, relatou que ele viu o coração de Francisco iluminado de azul, mas que faltavam recursos na escrita e na fala para descrever aquele momento. E a partir dali, milhões de pessoas passaram a querer ver de perto as chagas de Francisco, né? Para ele, aquela dor das chagas era a própria paz. Naquela altura, Francisco, com 44 anos, estava cego, seu corpo aberto em chagas, tinha várias enfermidades. Ele tinha uma dor de cabeça constante, 24 horas, problemas no pulmão, no estômago, no fígado, e não andava mais. Mas mesmo assim, pouquíssimo tempo antes de partir para a pátria espiritual, muito doente, ele pediu para ser levado no Hospital dos Leprosos para despedir daqueles irmãos dele. Pode passar o slide, por favor. Isso, esse é o Monte Alverne e esse é o fenômeno das chagas abertas de Cristo. Olha que lindo. Pode passar mais uma vez, tá? Então, Francisco ele pediu no final da vida dele para se despedir dos irmãos leprosos. Então, Francisco, lá no leprosário, né, beijou um por um. E naquela ocasião, 2 foram totalmente curados. E então, Francisco, com os freis menores, partiram para o Rancho de Luz. E ao pôr do sol, Francisco ascendeu às alturas. Bom, os frades em sua volta estavam chorando e cantando baixinho. E ninguém menos que Jesus o recebeu, perto de vários espíritos renomados, os cristãos primitivos. Jesus lhe falou que todos ali estavam esperando para novos trabalhos. Pensem bem, ele tinha acabado de desencarnar e Jesus já falou com ele que ele tinha mais trabalho pela frente. E a gente e alguns irmãos nossos querendo morrer para descansar, né? A gente não vai descansar nunca. Imagina Francisco de Assis. Bom, Jesus naquela ocasião do desencarne de Francisco explicou que ele veio ao mundo para manter o equilíbrio, né? Na época das cruzadas, da Inquisição, e falou com ele, Francisco, o traço que você deixou nesse mundo não vai se apagar nunca na humanidade. E assim, Francisco regressou para a pátria espiritual a fim de assumir novos encargos em favor das criaturas. Fim do livro. Bom, esse foi um pequeno não, gigante resumo, né, que eu fiz do livro do Miramês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei que, fazendo, né, esse estudo, eu poderia, de alguma forma, ser inspirada, né, por Francisco, e que, para todos nós, essa história de Francisco, que essa história seja um divisor de águas, porque muito além de amar os animais e a natureza, Francisco é um espírito muito elevado, de uma envergadura moral que a gente raramente conhece, né? Raramente pôde ter notícia. Então, assim como o Papa e outras autoridades que receberam Francisco, nós sabemos que o caminho da fraternidade, do amor universal é muito bonito, mas que nós temos muita dificuldade de colocar isso em prática, né? Então vejam que Francisco, desde a época de João Evangelista, ele sempre foi capaz de amar os animais, a natureza, os homens, toda a criação de Deus, de uma forma que até hoje nós não conseguimos essa plenitude, né? E Francisco abriu mão do luxo, preferia a natureza, viveu humilde, buscou a paz entre os povos, em todas as espécies, em todas as religiões. Não reclamava, não lamentava. Ele era só feliz e grato, seu coração só cabia o amor. Então vejam que atitudes simples nos aproximam de Francisco. Mas por que nós achamos tão bonito na teoria e tão distante na prática? Não sei se vocês conhecem, finalizando, a canção Andorinhas de Marcos Viana. Então, eu vou parafrasear essa canção, né? Amem os peixes, as aves, as flores e os seres da terra. Amemos a vida em toda a extensão, para que haja um São Francisco no nosso coração. Bom, pessoal, esse foi o estudo que eu fiz para vocês hoje, com todo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado.
que tenham entendido. E eu fiquei muito feliz de poder fazer esse estudo. Agradeço a vocês a oportunidade de ter feito esse estudo, que para mim, pelo menos para mim, foi tão importante e mudou muita coisa dentro de mim. Espero que eu seja uma pessoa melhor a partir de hoje. E que eu seja também um instrumento da paz, né, de Deus. Obrigado, Sabrina. Agradecemos muito a tua presença, tua colaboração, que possa sempre estar conosco, seja nessa ferramenta virtual, e um dia que possamos estar juntos aqui em Santa Maria, compartilhando tanto como fizeste hoje. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Boa semana.